Logo que foi decretado o estado de contingência, né, no estado de Minas Gerais, nós imaginávamos que teríamos muita dificuldade de fazer captações de órgãos, né, visto que a gente não conseguia excluir naqueles doadores a possibilidade de eles serem portadores do vírus, da Covid, e então havia o risco realmente de transmissão da doença. Então, no início de abril, a gente começou a fazer a testagem dos doadores, ou seja, todos os doadores de múltiplos órgãos, eles são hoje testados para a Covid, e a doação só se concretiza, né? Ou seja, a captação só acontece quando a gente tem esse resultado negativo. Então, isso deu segurança para que a gente pudesse fazer o transplante, uma vez que esses pacientes que vão receber órgãos, eles já são pacientes muito graves. Obviamente, a pandemia de Covid, ela influenciou o número de transplantes e doações no país, mas o Brasil, quando comparamos o número de doações e transplantes com outros países, o Brasil foi o país que teve um menor impacto. Em Minas Gerais, a gente teve uma queda bastante significativa no número de transplantes de tecidos. E aí, tecidos que eu me refiro principalmente córneas, né? Já os transplantes de órgãos sólidos, eles se mantiveram em números muito semelhantes ao ano anterior. Houve uma recomendação do Ministério da Saúde e da Associação Brasileira de Transplantes para que se suspendesse ou adiassem os transplantes em que não havia risco imediato ao paciente. Então, os transplantes de tecido, como os de córnea, por exemplo, houve uma recomendação de fato para que eles fossem realizados num período de menor risco. Para aqueles pacientes que o transplante era uma necessidade que colocava em risco a vida daquele paciente, o Ministério da Saúde e a ABTO, que é a Associação Brasileira de Transplantes, recomendaram que não se interrompessem esses programas, se mantivessem, porque esses pacientes tinham realmente a necessidade de fazer um transplante num tempo menor. Uma coisa importante é que após o transplante, esses pacientes eles são considerados imunocomprometidos, porque eles vão fazer uso de medicações para evitar a rejeição. Então, eles estão muito suscetíveis a uma evolução adversa da doença. Então, muitos hospitais que interromperam os seus programas de transplantes, interromperam muito nessa lógica de proteger esse paciente. Que a gente sempre reitera e reforça é que esse assunto da doação seja um assunto debatido entre as famílias, que as pessoas conversem sobre isso, porque quem vai decidir pela doação é o familiar. Então é importante que ele saiba o desejo da pessoa em ser doador, para que isso, num momento às vezes muito difícil, em que você está tendo um evento de morte, seja possível fazer essa decisão da doação. A gente encontra na doação uma esperança, né, de retomada de vida para outra pessoa. Então é um ato assim que ele faz bem, não só para quem recebe o órgão, mas para quem doa também.